Shalom, queridos. Atos 23 é o nosso estudo de hoje. Tem como tema Paulo é enviado ao governador. Nesse capítulo 23 de Atos, estudamos que Paulo é interrogado pelos fariseus e saduceus. Ao começar sua defesa, será agredido na face amando de um homem chamado Ananias, sumo sacerdote, o que levará Paulo a insultá-lo. Sem saber, ele era o sumo sacerdote, o chamado de parede caiada. Paulo se desculpará e perceberá que os que o acusam são parte de saduceus, parte de judeus, e começará a utilizar isso para os colocar um contra o outro. O tribuno, vendo toda aquela confusão, salvará a vida de Paulo pela segunda vez, o tirando do meio deles e o guardando dentro da sua fortaleza. O Senhor aparecerá a Paulo, o fortalecendo, garantindo que, não só em Jerusalém, Paulo testemunhará de sua obra, mas também em Roma. Alguns judeus, 40 ao todo, se juntarão e jurarão não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E tramam uma conspiração com alguns fariseus para terem a oportunidade de assassiná-lo. O sobrinho de Paulo, ouvindo isso, escondido, e ouviu tudo isso que estavam tramando contra Paulo, e foi contar a Paulo, fazendo Paulo saber o centurião Cláudio, que o enviará ao governador Félix, juntamente com uma carta, sob forte escolta de soldado. Quando Paulo ficou sabendo disso, escondido, e aí fica sabendo e tem essa ajuda do governador Félix. O governador, por sua vez, guardará Paulo no pretório de Herodes, até que os acusadores estivessem presentes também, para que ele pudesse ouvir os dois lados. Mais uma vez, a cidadania romana de Paulo faz ter favor diante dos romanos. Atos 23 e o seu contexto histórico. Vimos o discurso de Paulo, sua vida de perseguição aos seguidores de Jesus, a aparição na estrada de Damasco, seu chamado, o próprio Jesus confiando a ele tudo o que deveria fazer. A revolta após o discurso, pedem ao tribuno que o castigue, e sem saber ele leva ao interrogatório com açoites, sendo cidadão romano sem saber. Vimos que aquele castigo era ilegal, sem antes haver um julgamento. Isso dispersará a todos, e o tribuno colocará Paulo fora de sua prisão, permitindo que interrogue fora do cárcere. Atos 23, de 1 a 3. Paulo inicia sua defesa e é agredido. O sumo sacerdote deu ordem para que batesse na boca de Paulo, porque entendeu que o apóstolo tivesse mentindo a respeito de ter uma boa consciência diante de Deus. A acusação feita por Paulo de que o sacerdote era uma parede branqueada, significava que o sacerdote exercia uma piedade exterior, mas era corrupto interiormente. Atos 23, de 4 a 5. Paulo pede desculpa pelo insulto.
Paulo alegou não ter reconhecido o sumo sacerdote. No entanto, é mais provável que ele estava apenas sendo irônico. Dessa forma, Paulo destacou o comportamento inadequado do sumo sacerdote. Atos 23:6. Estratégia de Paulo. Paulo desviou a atenção do sinédrio ao dividir seus acusadores a respeito da doutrina da ressurreição. Os fariseus, como Paulo, acreditavam na ressurreição, enquanto os saduceus, dos quais o sumo sacerdote Ananias era membro, não acreditavam. No debate que se seguiu, alguns mestres da lei, que estavam associados aos fariseus, chegaram a afirmar que não viam base alguma para acusar Paulo. Atos 23, de 7 a 10. A discórdia entre os saduceus e os fariseus. Mais uma vez, a intervenção romana salva a vida de Paulo. Vemos em Atos 21, 34 a 36 sobre isso. Atos 23, versículo 11. O Senhor fala com Paulo. Vemos novamente a direção soberana de Deus na missão de Paulo. Vemos em Atos 22, de 17 e 21 sobre isso. Atos 23, de 12 a 16. O plano dos judeus. O sobrinho de Paulo, tendo ouvido da emboscada, não está claro quantos membros da família de Paulo estavam em Jerusalém. É mais provável que a irmã de Paulo vivesse em Jerusalém, talvez uma indicação de que toda a sua família tinha mudado lá após a infância de Paulo em Tarso. O grego desse versículo sugere que o sobrinho do apóstolo fosse um adolescente. Não há informações de como ele veio a saber da conspiração, mas certamente a atmosfera era propícia para tal conspiração. Atos 23, 23. O centurião Cláudio toma providências. O comandante agiu de maneira decisiva para retirar Paulo da área de risco. Cesareia era a sede da província aqui. Paulo estaria sob a proteção de Félix, o procurador. Atos 23, 24, versículo 24. O governador Félix. Félix, um ex-escravo, tornou-se procurador da Judeia em 52 d.C. Ele foi removido do ofício por volta de 59 d.C. por má gestão de conflitos entre judeus e gentios em Cesareia. Atos 23, de 25 a 30. A carta do comandante Cláudio Lísias segue o formato padrão da época, com uma saudação, o corpo da carta e a conclusão. Possivelmente Lucas a reconstruiu a partir da recordação de Paulo, mas também é possível que o próprio Lucas tenha ouvido a sua leitura diante de Félix e Paulo em Cesareia. Atos 23, de 25 a 27. Uma carta ao governador. Na tradução em português, esse versículo parece dizer que o comandante soube que Paulo era cidadão romano antes de o resgatar. Entretanto, a gramática grega indica que o comandante resgatou Paulo e em seguida soube que ele era cidadão romano, que é exatamente o que aconteceu. Atos 23, de 28 a 30. Os argumentos de Cláudio. Lísias interpretou o conflito como uma disputa acerca da lei judaica, que significava que a acusação contra Paulo não merecia morte ou prisão sob a lei romana.
O envio de Paulo a Félix pode parecer indicar o contrário, mas essa ação tinha por objetivo proteger o apóstolo e permitir que as autoridades judaicas apresentassem formalmente aquilo que tem contra ele diante do governador romano. Atos 23, de 31 a 33. Paulo diante do governador. A distância de Jerusalém a Antipátride era de aproximadamente 56 quilômetros ao longo da estrada romana. A viagem de Antipátride a Cesareia era feita ao longo da costa e não requeria uma guarda tão grande para garantir a segurança de Paulo. Atos 23, de 34 a 35. Félix lê a carta e guarda. Félix podia ter enviado Paulo ao governador da Síria, mas decidiu julgar ele próprio o caso, talvez porque compreendesse quão inconsistente era a evidência contra o apóstolo e desejava resolver o caso o mais rápido possível. Paulo foi mantido sob custódia no pretório do procurador, construído originalmente por Herodes o Grande. Concluindo, esta é uma passagem muito controversa em sua interpretação. Paulo realmente não sabia que Ananias era o sumo sacerdote e foi sincero? Ele sabia e mentiu para se livrar de uma pena maior? Paulo sabia que ele era o sumo sacerdote, mas foi apenas sarcástico, pois aquela pessoa não pregando algo e não vivendo, pregava e não vivia, então ele achou que deveria agir desse jeito. O fato aqui é que, sendo Ananias ou não uma pessoa escolhida por Deus, o simples fato de ser uma pessoa reconhecida como autoridade pelo povo era o suficiente para Paulo respeitá-lo e voltar atrás ao que disse. O que aprendo aqui e com outras passagens é que devemos respeitar as pessoas, sobretudo as autoridades. O respeito ao nosso próximo é algo fundamental, mesmo quando somos injuriados, difamados ou em situações difíceis. Precisamos amar e respeitar as pessoas. Vimos que, com muita inteligência, Paulo consegue moldar um momento que seria ruim para ele numa disputa entre saduceus e fariseus. Paulo estava sendo julgado por falar de Jesus, estava justamente falando sobre a ressurreição, por isso o tumulto se inicia, pois os fariseus criam que era assim possível a ressurreição de alguém, e os saduceus não sendo assim, Paulo força Cláudio levá-lo de volta, salvando a sua vida. Deus vai usar tudo o que temos, o conhecimento que adquirimos, nossas habilidades pessoais, o que sabemos fazer, tudo será para servi-lo. À noite, Jesus, mais uma vez, vai falar com Paulo. E a partir daí, teve a certeza de que, de alguma forma, ele chegaria a Roma para levar as boas novas de Cristo. Várias vezes vamos ouvir a voz do Senhor nos confortando. Ele nos conhece e sabe exatamente do que precisamos em cada momento. É descoberto o plano para matar Paulo, mas Deus continua livrando e abençoando Paulo. Ele chegará até Roma. Não se sai da terra sem cumprir propósito. Se Deus
te escolheu, se você é um escolhido, você tem um propósito que Deus marcou para a sua vida, e pode vir quem for de inimigo para detonar sua vida, não consegue enquanto o propósito não foi cumprido. Assim como na vida de Paulo, na nossa vida também. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de células e componentes de células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.